Oi pessoal, Rodrigo, Kiel, Lu. e Cacau em casa, nós somos os reatores e vamos agora escolher nossos 5 episódios favoritos da 4ª temporada. Começa você, Kiel, dessa vez. Seu 5º episódio favorito. meu 5º episódio, The Other Woman. Caramba, essa eu não esperava. Porque, cara, esse episódio, eu acho que ele mostra o Ben sendo um cuzão, saca? Tipo, a primeira vez que a gente fala assim, não, a gente não sabe. Quando a gente vê o Ben fazendo as outras paradas, a gente fica assim, porque ele tem os motivos dele. E nesse episódio mostra. Né? Tipo, não, ele tá sendo um cuzão mesmo. You're mine. Perverso. Pior momento dele. E, sei lá, cara, eu acho, tipo, massa o rolê de você ver, tipo, a Judith ali num possible situation pra caralho, sabe? Sim. Eu gosto quando eles vão trazendo, tipo, personagens que já morreram. No caso do Goodwin. Sim. Tem o Goodwin, tem o Ethan ali também, rapidão, né? Mas é o Goodwin que brilha mais aí, tá certo. É legal. E aquela tensão entre a esposa da Julia, ela saber do caso deles dois. Terapeuta. Eu acho que nesse caso, o plot twist legal é do início. Que a gente acha que tá no futuro. A gente pensa, mas ele saiu. Sim. A gente fica futuro, é passado. É meio filme massa. Bom, meu 5º episódio, desculpa se eu pronunciar errado, mas é o de Yeon. Muito bom. Porque eu achei muito lindo todo aquele rolê da Sam e do Jin conversando sobre o nome do bebê que eles vão dar e tal. E aí depois a gente vê a Sam no parto e o Jin correndo pra tentar chegar. E a gente achando que era pro bebê da Sam, só que aí depois a gente... Tipo, plot twist cabuloso, Sim. Eu acho muito emocionante também todo esse rolê do bebê com deles dois e tal. É nesse episódio que também a Juliet conta, né, que ela teve um caso. E eles... Aí depois ele fala, tá tranquilo, porque eu sei que eu era o outro cara naquela época. Isso é muito legal. Ele reconhecendo, né, que ele... Sim. A responsabilidade dele ali no rolê e tal. Muito foda. E o Michael aparecendo, né? E o Michael aparecendo. Caralho. Uma coisa que vocês não notaram é que desde o primeiro episódio tem nos créditos o ator, o Harold Perrineau Starring. Isso foi um spoiler pra muita gente, que fala, então o Michael vai aparecer. Só que assim, eu fiquei pensando, ainda bem que vocês não viram, né, pessoal? Ainda bem. Eu nunca ia saber, eu muito nem melhor. sabia o nome do ator. Que bom, velho. Foi uma surpresa boa. A gente pegou o do Santoro, né? Foi, o do Santoro. Pegou do Santoro, foi. Muita gente se sente um pouco traído com esse episódio, assim, porque é verdade, assim, que esse flashback do Jin é só pra isso. Mas eu acho muito massa esses trickzinhos que Lost manda. Né? Sim. O meu 5º episódio favorito é o finale, There's No Place Like Home, partes 2 e 3. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei na 2ª temporada, se eu não me engano, ou na 1ª, não lembro. Que como o finale tem a obrigação de ser bom, é bom mesmo. Mas eu coloquei no 5º porque eu quero privilegiar outros aí. Mas enfim, não tem como negar que esse finale aconteceu altas paradas absurdas. E eu acho que é o episódio mais tenso, né? Com aquele negócio do helicóptero e do cargueiro ali, bicho. Nossa, demais. Eu acho que a definição de tensão é aquilo ali. E ação lá, desesperada. Putz, é foda. O meu 5º lugar, que eu gostei muito, que foi o Ji-Yeon. Bom, não sei falar muito esse nome, mas é o nome da filha do Jin e da Sam, né? Eu achei o episódio muito emocionante, quando a Juliet tentou de todas as formas, né, impedir a saída da Sam da ilha. E ela teve que jogar aquela coisa que de cara logo foi negativo, né? Tipo, falando pro Jin sobre a traição da Sam, mas teve super o fundo de verdade para salvar a Sam, né? Por isso que a Juliet fez aquilo. E o que eu achei mais legal
mais bonito foi o Jim não perder a cabeça. Foi ele pensar, ele ponderar. Inclusive tem aquela frase aqui que no Brasil a gente fala, né? Tá estressado? Vai pescar. E aí ele foi pescar, ele pensou e ele superou essa traição, entendeu os motivos da esposa, né? E aí eles viveram felizes a gravidez. A tristeza foi descobrir que no final ele não participou, né? Aquela correria toda que apareceu, ele entre comprar o presente e ir para o hospital, a gente descobriu que infelizmente ele não estava presente no nascimento do filho, da filha, né? Que foi até ele que sugeriu o nome e tudo. Então, assim, foi triste aquilo ali, mas eu achei muito emocionante esse episódio. Meu quarto lugar é The Economist. The Economist. Um Falou episódio... uma identificação, literalmente. Cara, mas o plot twist no final, cara, Dele fantástico, velho. trabalhando pro Ben. Foi bom mesmo. Exatamente, velho. O plot da mina, né? E, cara, você sim. percebeu que pô, o Said tá sendo sacana. Ela- Porra, é do caralho, velho. Episódio muito bom, velho. Eu acho assim. Foi difícil colocar assim, eu tive que colocar algum peso, mas eu coloquei peso no que me chocou. E, porra, pra mim esse final foi caralho. Quando eu assisti, eu saí, tipo, pensando nisso pra caralho. Como chegou nisso, sabe? Sim. E, pô, ao longo da série a gente vê que é totalmente justificável imaginar que o Said fez isso mesmo. Sim. Né? Foi até melhor do que os motivos que a gente especulou. Sim. E é engraçado que nesse mesmo episódio o Said fala: me desculpa, cara, mas no dia que eu confiar nesse cara vai ser o dia que eu tenho vendido minha Vendi alma. minha alma. E no final ele tá lá trabalhando pro bem. Muito bom. Muito bom, velho. Meu quarto episódio favorito foi The Shape of Things to Come. Porque, se eu não me engano, é nesse que a gente vê o Ben invocar a fumaça, né? Tipo assim, quando ele vai pro quartinho secreto dele e tal. Sim. E eu acho que é a primeira vez que a gente vê de fato que ele tem uma parada ali que ele invoca o bicho, entendeu? Isso é muito foda, né? É. Quando a gente acha que o Ben já viu tudo que o Ben tem pra fazer, vai invoca a fumaça, velho. E aí tem aquele diálogo tenso pra caralho que me marcou muito, que é entre ele e o Widmore ali, né? Ele falando, vou matar sua filha. Você matou a minha, eu vou matar a sua filha. Sim, no finalzinho do episódio, né? O meu quarto lugar vai para Confirmed Dead, que é quando a gente conhece os 4 novos personagens. Isso é muito bom também. E tipo assim, antigamente eu não colocaria esse episódio, mas dessa vez que eu tô assistindo com vocês, cara, esse episódio passou voando, assim, deu 10 minutos, acabou. Oxi. Porque foi muito. Ele é muito. Como é que fala? Ele entretém a gente bastante, saca? E a gente introduz uma dinâmica diferente ali. A gente viu 4 flashbacks de 4 pessoas que a gente nunca viu antes e que estão ali agora na ilha. E que os 4 são relevantes, não é como se fossem assim qualquer personagem. Exato. E tipo, flashback de personagens relevantes, tipo o Jack, aquele flashback horroroso da tatuagem dele. Realmente, é. E aí com 4 personagens novos que a gente não sabe nada, fica um rolê muito interessante, assim. Sim. Muito bom de assistir. Eu acho legal também nesse episódio quando o Loki... Bom, o Ben atira na Charlotte, mas ela tá de colete e tal. Mas aí o Loki... O que é o monstro? Vai, me fala agora, o que é o monstro? Alguma coisa que a gente sempre quis saber. Isso. Aí o bicho ainda manda a lábia dele lá e fala, Charlotte, não sei o que, blá, 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 blá. E aí, enfim. Desestabiliza todo mundo. Velho. Ben tem Tem. essa coisa. Cara, uma coisa que eu acho foda do Loki é que se eu observar, a galera quer escapar e foda-se. O Loki não, eu quero entender. Eu quero saber o que tá acontecendo, porque isso aqui é assim, entendeu? Sim. E foda-se o preço, eu pago o preço pra ver, entendeu? Sim. Isso é muito foda, velho. É aquele cara que no poker, né, tipo, a galera saiu fora, ninguém quis entrar no jogo. Aí, mas pago. ele quero ver o que você tem na mão.
O episódio número 4, pra mim, ficou o episódio Cabin Fever, porque foi muito sinistro ver que o Loki, desde criança, fez aquele desenho, né? Pra mim, ele meio que foi já um escolhido ali, né? Desde que nasceu, ele tem alguma coisa, uma ligação aí com um sobrenatural, né? Ele fez aquele desenho, né? Daquela nuvem negra. A visita do Richard, do mesmo jeito que a gente vê ele hoje, tipo assim, né? Nos dias de hoje. Ou dias de quando foi gravada a série. Mas assim, ver o Richard com a mesma plástica, o mesmo jeito, mostra que tem alguma coisa aí, algo de errado não está certo. O encontro que o Loki teve na cabine com a Claire e com o Christian também foi assim sinistro, né? Mostra que ele tem essa ligação mesmo, que ele foi um escolhido, mostrando também as pessoas ali na vila recebendo o Loki com todo aquele... com aquela honra, né? Tipo, nossa, chegou o escolhido. Alguma coisa tem. O que será? Vamos ficar ligado aí pra gente descobrir, né? Cabin Fever, né? Cabin Fever. Cabin Fever. Porra, esse episódio do Loki, um dos mais fodas, na minha opinião, velho. Tipo, ele pega tanto... Não é um flashback voltado em um momento específico da vida dele. Eu acho, tipo, que fica um flashback mais dinâmico, né? É verdade. Então, esse formato foi muito legal. E, cara, aquela cena dele, criança, já, tipo, desenhando a fumaça, velho. Absurdo Caraca. aquilo ali, bicho. Muito doido, velho. Eu acho que aquilo ali é uma das coisas mais intrigantes de Lost inteiro, assim, sabe? Esse desenho da fumaça na parede quando o Loki criança, velho. Aquele E- desenho foi demais. E tem uma sacada muito boa que eu não ia pegar nem a pau. Talvez se eu assistisse uma segunda ou terceira vez, que é o que você falou do Loki querendo ser o caçador. Já criança. Já é criança. E o Richard puto, né? Exatamente, muito bom isso, velho. Sim. Então, cara, esse episódio é fantástico, velho. Tem muitos momentos incríveis. Massa. Esse foi o seu terceiro? É. O meu terceiro também é Cabin Fever. Olha só. Porque por todo mistério nesse episódio. Tudo bem que a série inteira mostra um monte de mistério, mas esse episódio específico gera uma curiosidade muito maior do tipo, por que o cara tá rondando o Loki? O que ele tem pra galera ficar puxando ele? Será que fizeram a mesma coisa com o Ben? Como foi que... Sabe? E aquela cena da cabine, Cabana. da cabana com a Claire, que é de arrepiar. É de arrepiar. E o pai do Jack, Sim. muito louco. Muito louco mesmo. Meu terceiro lugar é Meet Kevin Johnson. Puta episódio. Ah, bicho, ali também eu acho... Quando o Tom fala, a ilha não vai deixar, Nossa! essa frase é suficiente pra... Ficar a semana inteira, no meu caso era a semana inteira, né? Mas assim, mesmo depois que a gente já viu outros episódios, a gente... Né, caralho, a ilha não vai deixar, velho. O cara se matar. Caralho. E responde assim, uma coisa que a gente já estava pendente desde o final da segunda temporada, que é o que rolou com o Michael, Sim. né, depois Isso é que ele verdade. saiu. E quando a gente nem esperava mais saber disso, tá aí um episódio inteiro sobre isso. E foi um episódio tenso também, o Ben lá manipulando ele e tal, e A pegadinha sacana do velho. ainda não, not yet. Not yet. E também quando ele finge que é o Walt no telefone, né? Nossa, velho. Isso foi de lascar. Do malvado. O terceiro, pra mim, episódio número 5, que é o The Constant, que foi muito emocionante. As viagens do Desmond, né, ao passado, criou assim uma coisa muito muito tensa, mostrando uma tensão muito grande, que ele tinha que resolver aquela ligação, né, com a Penny, desde do passado até o presente momento, para ele não morrer, tipo isso, né? E o que mais me emocionou foi que a Penny, mesmo longe dele ou não acreditando nele, ela acreditou no sentimento que uniu os dois. Então, assim, eu achei muito bonito, muito emocionante mesmo, quando ele ligou para ela no Natal, depois de tanto tempo, depois de 8 anos, e ela atendeu o telefone, e eles puderam ter essa ligação que eles sempre tiveram, né, e que ficou muito forte ali.
Quer dizer, mostrou a força da ligação deles. Então, pra mim, esse foi um dos episódios mais legais. Meu segundo lugar, There's No Place Like Home. Os dois Os dois e o últimos. 3, né? Aham. É um episódio que, assim, tipo, claro que não daria pra fazer isso porque tem todo o contexto, mas se fosse um filme, tipo, pra assistir no cinema, assim, eu estaria super satisfeito, saca? Sim. Tipo, você fica... cara, os arcos estão bem definidos ali. Tem os atos, né? Tipo, muito... A emoção ali que vai te gerando ali. E no final vem uma calmaria, mas essa calmaria te dá uma porrada depois. Com sutileza. Então, tipo, velho, um episódio muito foda, velho. Acho que não só pelo plot twist final, mas eu acho que a tensão criada no episódio é o que mais me agrada, assim. Sim, Inclusive, eu acho que acho que é o final mais pegado, assim, né? Tipo, ele é o mais carregado de tensão, de ação, eu Com acho, né? certeza. exatamente. Eu gosto também que retoma lá de onde o Jack tava ouvindo rock and roll lá no carro e arrombando a porta do Hofsdrauler, que é flash forward, né? Pra mostrar quem tava ali no caixão, né? Afinal de contas, você acertou desde o início. Mas achei massa que no final, nos últimos episódios, assim, você já ficou, então não é o Loki. Às vezes, Pô, cara, aquele- Ficou na dúvida. Aquele negócio de trocar o nome foi sacanagem. Jeremy é uma sacanagem do caramba. Só pra gente desviar a atenção. Eu vou te falar um negócio, cara. Coisa besta pra caralho. Eu acho muito legal a cena que a ilha some. Sim, Não, não é essa besta cena é não. Eu incrível. acho muito legal. E dá um... Tipo, a água faz assim, né, cara? Eu acho massa que o Jack acabou de duvidar, assim. E o Jack depois ainda fala, não moveu a ilha, não. aí o Hurley ainda... então me explica aí o que aconteceu, por favor. Cara, eu amo o Jack, mas ele às vezes caraca, velho, aceita, meu irmão. Meu segundo lugar também é There's No Place Like Home, parte 2 e 3. Mas, principalmente por dois motivos. O encontro da Penny com o Desmond, que foi Sim. um negócio assim que eu tava querendo ver há muito tempo já. E a gente não esperava. Exatamente. E aí, logo quando apareceu da primeira vez a galera da Penny, que eu já fiquei pensando nisso, aí tipo, depois rolou o Not Penny's Boat, aí eu fiquei na esperança que eles iam se encontrar ali. Mas eles acabaram se encontrando mesmo nesse final, eu achei muito lindo esse reencontro dos dois. E também a morte do Jim, né? Foi nessas duas partes ou foi na primeira? Não, foi nessa parte aí. Também achei muito emocionante a Sam gritando lá de cima do Sim. helicóptero e a galera tentando segurar ela, falando, vai, não tem jeito. Sim. E também a morte do Michael, né? Porque a gente viu no Meet Kevin Johnson aquele rolê de não, a ilha não vai deixar, e ele tentou se matar 2 vezes e ele não conseguiu. E aí no final o Christian aparece e fala pra ele, agora você pode ir. Eu achei isso incrível, sensacional. E tipo, meio que mostra que a galera tá ali pra cumprir um papel, entendeu? Então, enquanto você não cumprir esse papel, você não tá livre daqui, você não sai daqui. É muito legal isso mesmo. É muito doido. Agora, eu vi alguém falando, não sei se foi nos comentários ou se eu vi algum vídeo de react falando que quando o Christian fala, você pode ir agora, Michael. Alguém veio com a teoria de que ele transportou o Michael pra outro lugar. Tipo, pode ir agora, Michael. Aí levou o Michael. Que doido. Eu acho que não. Mas essa teoria aí é mais legal, mais poética. Sim. E é muito doido a gente ver que tipo, o poder da ilha de controlar se essa é a sua hora está além de uma jurisdição territorial, né? Exato. Tipo, chegou até, sei lá, a cidade lá que eles estavam. Nova York. Até Nova York. Porra. Sim. Longe pra caralho. Tipo assim, aí, meu irmão, tá em Nova York, dá essa arminha aqui, a ilha botando o dedo no cano da arma, assim, do Michael. É muito bom, cara.
Meu segundo lugar é o Cabin Fever. Tudo que a gente já falou aqui. E esse negócio do poder da ilha, com aquele desenho do Loki, do Monstro de Fumaça, aí isso já muda o jogo totalmente. Porque a gente vê assim, que a influência da ilha, mesmo que o cara não esteja na ilha, ele nunca esteve na ilha, mas a ilha tá ali. Né, velho? De alguma forma. Sei lá, muito doido. Sei lá se o moleque John Locke sonhou com o negócio, ou se ele viu, enfim, velho, tava ali. E o Richard, cara, no nascimento do Loki. Caraca, velho. E o próprio Richard tem uma cara de mistério, assim, Tem. sei lá, né? Total. Quando a gente vê que ele realmente não envelhece, de alguma forma, é muito massa. E tudo que a gente falou, né? Todo esse episódio, pra mim, é a definição de por que os mistérios de Lost são tão envolventes, assim. Sim. Esse episódio aí mostra isso. O número 2, pra mim, foi o The Shape of Things to Come, que foi a superação, quer dizer, foi a surpresa da morte da Alex. E foi o Ben mostrando o lado humano dele, se é que aquela criatura tem um lado humano, né? Que na verdade nós todos temos, mas mostrou que até a pessoa ruim, né, que o Ben mostrou que ele tem coração, que mesmo ele tentando falar ali pra todo mundo, pode matar a Alex, ela não é minha filha mesmo, olha só, mostrando um sangue frio, mostrou que depois que ela morreu, ele ficou realmente mexido. E ali eu acho que desestruturou a vida dele, né? De novo, porque eu acho que com a morte da mãe e aquele jeito hostil do tratamento do pai, desestruturou de primeira a vida dele, que tornou esse bem louco que ele é. E agora, ainda mais, né? Com a morte da Alex. Foi a única vez que eu vi o Ben com um sentimento de tristeza profunda, né? Que foi com a morte da Alex. Seu campeão. Bom, The Constant é um puta episódio. Podemos concordar que vai ser o de todo mundo? Vai ser unânime de novo. Unanimidade de novo. Vamos lá, vamos falar sobre The Constant, que é o nosso primeiro. Cara, que episódio fantástico, né, cara? Do início ao fim. Cara, e engraçado, né? Que eu acho que ele é tão foda na própria história que ele não é exatamente a ação, né? Assim, que tipo, pega a gente. É como a história desenrola de um jeito muito foda, saca? E como apresenta novos elementos no próprio arco que a gente sabe que é do Desmond, sabe? Exato. Isso é muito da hora, velho. Pô, e essa própria sacada das constantes, assim, é muito da hora, né? Além de ser também poético, né? A Penny é minha constante. O Desmond, se alguma coisa der errado, o Desmond é minha constante, que o Dan escreveu lá, né? Foi. E o Dan tá demais também nesse episódio, né, velho? O Dan bem incrível. Sim. Dá vontade de ver mais sobre ele também. Eu gosto de ver, eu acho massa, assim, ver o Dan do passado, assim, mais arrogante, tá ligado? Mas tipo, velho, você tá de sacanagem, né? Sim. E também o primeiro contato que o Desmond faz com a Penny, depois de muito tempo, né? Por mais que eles terem se encontrado pessoalmente, tenha sido de arrepiar, assim, esse primeiro contato foi muito emocionante. Porque, Sim. tipo, a primeira vez mesmo, depois que você passa tanto tempo sem falar com a pessoa que você ama. E, tipo, todo o suporte que o Said dá pra ele, do começo ao fim ali. Sair de sendo brother. Cara, esse telefonema, bicho, assim, sempre me pega, assim. Todas as vezes que eu vejo Lost, só de pensar nessa cena já dá um... Caralho. Né? Porque, pô, bicho, o Desmond ali, não sei se vocês lembram, o Desmond teve, assim, 3 episódios no começo da segunda temporada, aí sumiu e apareceu no finale da segunda temporada. E mesmo assim, naquele finale, aquela lidinha da carta que a Penny escreveu pra ele e que a Penny escondeu naquele livro que ela sabia que ele só ia ler no momento de desespero. E ela fala, cara, se você tá lendo isso é porque tu tá num momento de desespero. E eu quero que você saiba que pelo menos você tem alguém que te ama, sacou? Caralho. E tipo, ali a gente já sente que tem uma química diferente nesse casal. Sim. E aí todo o rolê até chegar aí nessa hora do telefonema, cara, putz,
Eu acho muito foda essa cena. Muito linda mesmo. É lindo demais. E todo esse episódio, como foi bem montado, né, cara? Deve ter dado um trabalho do caramba. Eu já vi os escritores falando que o tempo que precisavam pra fazer ele foi muito maior do que Sim. os outros. Não pode dar, você não pode cometer falhas num episódio assim. Nossa. Porque imagina você dar uma cagadinha aqui de erro de continuidade, ou de plot, como é que fala? Furo de roteiro, Furo de assim, roteiro. né? E muita gente acha uns furinhos assim durante Lost, mas acho que no geral esse episódio é perfeito, cara. Demais. É muito bom mesmo, cara. É um episódio que, tipo, a gente pode colocar ele como um dos melhores de Lost, assim, tranquilamente. Até agora, né? Sim. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe aquele episódio de Game of Thrones que o Hodor... Hold the door, hold the door. Aham. Chamaram o diretor de The Constant pra dirigir aquele episódio. Sério? Porque tem o rolê do tempo. É tipo a mesma coisa. A consciência dele no Caralho. passado, não é? É Que rola lá verdade, é verdade. Aqui já dando um spoiler de Game of Thrones, mas enfim. Sacou? Caralho, muito foda, velho. Muito O foda. Jack Bender, o diretor é o Jack Bender. Não gosto de deixar sem falar o nome do cara. A gente tava assistindo Star Wars e a gente viu que o JJ trouxe uma galera de Lost. Foi? Quem? Aparece o Charlie. O Charlie e o Miles. É, Ah, é? Olha. muito doido. E o último episódio, que pra mim ficou em primeiro lugar, na verdade foram os dois últimos, né, que ficaram em primeiro lugar, por todos os acontecimentos. A revelação do Loki no caixão, que foi demais. A gente já tinha pensado depois, não, será que é o Sawyer? Não, será que é não sei o quê? Não, foi justamente o Loki. Por que será? Já que ele é um prometido. O que será que ele está fazendo naquele caixão, gente? A explosão do cargueiro, que foi triste, muito dolorido, de ver especialmente a tristeza, né? Assim, o desespero, acho que essa é a palavra, o desespero da ação, de ver o Jim saindo ali, pedindo para ser resgatado, eles se despedindo um do outro, ela lá em cima no helicóptero, ele lá embaixo, ela vendo toda aquela explosão. Foi muito dolorido, todo mundo morrendo, né? Não tinha para onde ir. A mudança da ilha, gente, que loucura. O que aconteceu? Que a ilha sumiu. Muitas coisas vão ser explicadas nos próximos episódios. E eu tô aqui já esperando para assistir. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até lá. Então, beleza, galera. Tá aí. E aí vocês vão ver o resultado aí do somatório dos nossos apoiadores. Obrigado, apoiadores, por estarem aí apoiando a gente. Quem quiser episódios antecipados e fazer umas reuniões virtuais com a gente, é só apoiar a gente no Apoia-se aqui no Brasil e no Patreon fora do Brasil. Então nosso pódio ficou assim: em primeiríssimo lugar, The Constant, com 94 pontos. Em segundo lugar, There's No Place Like Home, o finale, partes 2 e 3, com 67 pontos. Em terceiro lugar, Cabin Fever, com 56 pontos. Em quarto lugar, The Shape of Things to Come, com 40 pontos. E em quinto lugar, Ji-yeon, com 26 pontos. Muito obrigado, galera que votou e galera do YouTube. Valeu demais. E vamos lá para a quinta temporada.